se a sua família se tornasse alvo de um psicopata mortal que vai te perseguir por vários anos, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo Derrotando Filmes, iremos acompanhar uma família tentando sobreviver a um terrível mascarado sanguinário, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o Skeleton em Caça Noturna, ou Bloodline Killer. Essa família vai descobrir qual é o verdadeiro terror do Halloween. Em 1982, um assassino conhecido como Skeleton fez um ataque na casa em que a Moira Morris e seus amigos estavam servindo de babás para duas crianças. O criminoso era Lee Morris, o primo da Moira, e nesse ataque ele finalizou os amigos da garota e conseguiu feri-la. Porém a jovem lutou com todas as forças e conseguiu proteger a si mesma e as duas crianças que ela estava cuidando. O problema é que 10 anos após ser preso, o Skeleton conseguiu escapar e despistar as autoridades, deixando toda a cidade completamente apreensiva, pensando que a qualquer momento o psicopata atacaria novamente. E muito tempo depois, em 2022, assim como de costume nas noites de Halloween, o Dylan Cole continua sua tradição de família e se veste de Drácula para distribuir doces para as crianças. Mas além disso, ele também está tentando fazer o seu filho Connor tirar um pouco a cabeça dos estudos e se divertir com ele, afinal a vida é curta. E eu devo dizer que o pobre do Dylan acertou em cheio nessa. Porém o Connor não leva isso a sério e fala que no ano que vem ele participa dessa tradição. Nesse momento alguém toca a campainha e o Dylan vai lá perguntar se as crianças preferem doces ou travessuras. O estranho é que o cara não fecha a porta e não volta para dentro da casa mesmo após vários minutos, o que deixa o Connor bem preocupado. Então ele vai ver o que aconteceu e acaba sendo assustado pelo Dylan, que só queria curtir uma com a cara do filho. Mas assim que eles voltam para a mesa, a campainha toca novamente e o Dylan se levanta para atender, enquanto fala a próxima vítima, o que sinceramente não poderia ser mais correto. Isso porque, mesmo depois de vários minutos se passarem, o Dylan não volta e nem mesmo fecha a porta, o que faz o Connor dizer que não vai cair nessa mesma pegadinha duas vezes. Só que como seu pai não responde, o homem decide ir ver o que estava acontecendo e descobre que tem sangue no chão da entrada. E ao chegar no jardim, ele vê o Dylan ajoelhado com o pescoço cortado e um cara atrás dele com um machado na mão e uma máscara ridícula de caveira. E vendo que o Connor chegou, o mascarado enfia o machado nas costas do Dylan, fazendo com que o Connor saia correndo para ajudar o pai. O problema é que o cara é jogado no chão e precisa rastejar para não ser acertado. A sorte dele é que a sua mãe, a Moira, aparece nessa hora e desce chumbo no mascarado, que por algum motivo tenta ir pra cima da mulher e recebe mais uma bala para deixar de ser otário. O estranho é que enquanto a Moira vai checar se o filho está bem, o assassino desaparece do nada, como se fosse o Batman, deixando ela completamente em choque. E de alguma forma, o cara consegue apagar a mulher. Após isso, o Michael Cole, o irmão do Connor, aparece no hospital para se informar do que tinha acontecido. E ao ser informado pela enfermeira que seu pai tinha sido finalizado, o Michael fica putaço e começa a brigar com o irmão por ter deixado isso acontecer, pois se ele estivesse lá, o cara teria dado um jeito de salvar o pai deles. Ao mesmo tempo, os detetives Cypher e Fink entram no quarto da Moira para pegar o depoimento de tudo que aconteceu naquela noite. Só que na hora em que eles falam com ela, a Moira conta que já disse tudo para a detetive de óculos que apareceu mais cedo, algo que acende um alerta no Cypher, que dá uma bronca no parceiro e manda ele isolar completamente o perímetro. Afinal, essa tal detetive não era uma agente de verdade. Logo após o Fink sair para isolar o corredor, o Cypher pede para Moira falar tudo que ela puder para ajudar a descobrir quem é o assassino. Porém, ela nem mesmo hesita antes de falar que o criminoso é o seu primo Lee, o mesmo que a atacou há vários anos atrás. E ao falar isso, ela começa a gritar chamando pelos filhos, fazendo com que os enfermeiros precisem correr para acalmá-la. Mais tarde, vemos a enfermeira-chefe, a Samantha Marin, observando a casa dos Cole, que estava cercado de repórteres cobrindo o crime que aconteceu na noite anterior. Depois de dar uma olhada na residência, a Samantha vai a uma loja de departamento e compra vários produtos de primeiros socorros. O triste é que na hora em que ela vai passar os produtos no caixa, o esquisito do atendente começa a dar em cima da mulher e a se convidar para dormir com ela, dizendo que quer fazer companhia agora que ela está morando sozinha na casa gigante que era dos pais dela, o que acaba sendo bem desconfortável, já que ele até mesmo pega na mão da coitada, que já tinha recusado várias vezes. Após voltar para casa, a Samantha transforma um cômodo em uma mini enfermaria improvisada e vai até um local qualquer no meio do mato, onde encontra o Skeleton todo ferrado e sangrando. Então ela fala que a irmã do cara se aproxima e injeta um tranquilizante no pescoço dele, explicando que o assassino pode confiar nela. Paralelo a isso, nós vemos a Moira e os seus dois filhos conversando para saber o que vão fazer daqui pra frente. Ok, realmente não tinha como o Dylan imaginar que um doido mascarado iria aparecer do nada e o atacar. Porém, como exatamente tudo isso aconteceu sem o mínimo de barulho, o cara não teve a capacidade nem mesmo de gritar por ajuda ou lutar de volta para chamar a atenção do filho, pois se o Skeleton não tivesse sido super paciente e esperado o Connor sentir que algo de errado tinha acontecido, o Dylan teria morrido sozinho sem fazer um barulho, o que sinceramente não faz sentido nenhum. O mínimo que ele deveria ter feito era lutar e gritar. Tudo bem que o cara desenhou o pescoço dele, mas mesmo assim, o barulho do ataque e do cara caindo com certeza alertaria o
filho dele. Só que o melhor de tudo isso seria se ele nem tivesse sido pego pelo Skeleton. E aqui fica uma das maiores reclamações com essas casas americanas. Como é possível que não tenha uma cerca, ou pelo menos uma daquelas portas de grade de ferro que servem para proteger a porta real? Eu sei que o país é seguro, mas se a residência do Dylan tivesse isso, ele poderia ter conferido quem estava do lado de fora, de uma maneira bem segura, e evitado ser pego de surpresa. Um olho mágico já faria uma grande diferença aqui, né galera? Ou aquelas campainhas com câmera. Isso aí é troco de bala para americano, e é praticamente impossível não ter uma dessas na porta por lá. Ainda mais que hoje em dia, tem gente lá que costuma passar a mão em entregas da Amazon, então ter uma dessas na porta é praticamente inevitável. Além disso, ao invés do Connor se jogar com tudo no machado do Skeleton, o que é uma idiotice completa, afinal numa situação dessas, o cara está desesperado e com certeza não vai ganhar uma luta de um cara que já está disposto a finalizar alguém. A melhor ideia seria voltar para dentro de casa e fechar a porta para chamar a polícia, pois ir desarmado para cima de um cara com um machado é querer muito bater as botas. Se bem que agir na racionalidade não parece fazer muito o estilo dessa família, pois além de tirar os olhos do criminoso, a Moira nem mesmo descarrega o pente no desgraçado que finalizou o marido dela. Agora falando sobre como a polícia agiu em toda a situação, o maior erro deles, obviamente, foi não ter isolado a área de maneira correta, inclusive o hospital. Mas é aí que tá, pois o Fink fala que tinha mandado que isolassem a área, e se mesmo assim a tal mulher de óculos ainda conseguiu passar para conversar com a Moira, isso no mínimo significa que ela deve trabalhar ali para conseguir andar pelos corredores sem ser barrada. E isso fica claro na hora em que descobrimos que a Samantha é a enfermeira-chefe do local. Ah, e sobre a discussão dos irmãos, a última coisa que a família precisa nesse momento é de uma briga entre eles, pois isso não só iria deixá-los mais vulneráveis para outro ataque, como também com certeza os afetaria muito, principalmente o Connor, que talvez se culpasse pela morte do pai. E tem umas coisas nesse filme aqui que simplesmente não fazem sentido, galera. Não me perguntem como é que a Samantha simplesmente achou um mascarado andando aleatoriamente no mato, e ainda por cima o cara nem fez questão de tirar a porcaria da máscara, e ainda por cima ele ficou andando à luz do dia por aí, com um ferimento de bala, e a mesma máscara que ele usou para finalizar alguém. Definitivamente a polícia aqui é extremamente incompetente, e eu duvido que eles vão pegar esse cara. Um ano depois desse ataque, a Moira sai de casa para pegar algumas cartas, e vê um carro muito suspeito parado em frente à casa dela, algo que parece acontecer frequentemente, tanto que o Stalker vai embora na hora em que a mulher aparece, mas a Moira já está cansada dessa perseguição, por isso ela liga pro Cypher e pergunta se o cara já foi atrás da placa para descobrir quem é o Stalker. O mais doido é que logo após voltar para dentro, a Moira vê na televisão que está sendo lançado um filme que fala sobre o ataque que ela sofreu do Skeleton. Só que enquanto está assistindo, a mulher escuta o Connor gritando por ela e sobe com um taco de beisebol para ver o que aconteceu, sendo que por sorte, era apenas o cara tendo outro pesadelo com a noite em que o seu pai foi finalizado. Aí, como passou exatamente um ano desde que o Dylan foi finalizado, a Moira fala pro Connor se arrumar para que os dois possam sair um pouco. Porém, como o filho está totalmente depressivo e sem vontade de fazer nada, ela sugere que ele tenha uma consulta com um terapeuta para sair desse poço e achar um motivo para viver. E como a maioria das mães, a Moira obviamente fica bem abalada ao ver a situação do Connor. Então o Michael percebe isso e chama a mulher para tomar um café, na intenção de dar uma aliviada nesse clima terrível. Só que nem mesmo esse passeio consegue fazer a Moira desestressar. Mas enquanto eles estão ali conversando, uma jovem chamada Lisa, que é a ex-namorada do Michael, aparece do nada, surpreendendo os dois, principalmente a Moira, que fica muito feliz em ver a garota e já começa a puxar papo sobre como tem sido a vida dela nos últimos anos. Já o Michael, por outro lado, fica totalmente sem jeito e decide ir trabalhar. Aí ficando a sós, as duas decidem dar uma caminhada e conversar a respeito do Michael, sobre como ele tem lidado com a morte do pai, e também falando de uma possível reaproximação do ex-casal. Paralelo a isso, a Samantha está cuidando do Skeleton, enquanto o mantém preso em uma cama, para evitar que ele saia por aí atacando mais pessoas. Só que ao mesmo tempo em que ela parece estar evitando que ele cometa mais crimes, a doida também fala que a Moira continua morando no mesmo endereço junto com os dois filhos. Mais tarde, o Michael vai até a garagem procurar pelas coisas de Halloween do pai, e encontra o Connor escondido dando umas tragadas, já que a Moira não é muito fã de cigarros. E pro azar do cara, a mãe dele aparece nessa hora, e dá uma puxada de orelha no filho, que para na hora para não rolar uma discussão, mas o porcão faz isso jogando a bituca no chão. Aí, aproveitando o momento, o Michael decide avisar a Moira que está pensando em se mudar, e ao contrário do que ele pensava, a mulher fala que essa é uma ótima notícia, pois diferente do Connor, que talvez nunca siga em frente, o Michael já conseguiu achar o seu rumo na vida, e na opinião dela, ele devia pedir a mão da Lisa em casamento. Ao mesmo tempo, do lado de fora da casa, a Samantha aparece outra vez para ficar parada perto da casa da Moira, e acaba sendo abordada pelo detetive Fink, que por algum motivo, apenas diz que ela não pode ficar parada ali, e manda a mulher ir embora, mesmo que ela tenha sido reportada várias vezes que estava stalkeando a Moira. Em seguida, o Fink volta pro departamento, e mostra pro Cypher algumas informações que descobriu a respeito da Samantha, pois além de parecer uma pessoa completamente normal, que trabalha como enfermeira-chefe, ela trocou de nome legalmente, sem dar qualquer razão, o que é bem estranho. Por esse motivo, o Cypher fala que vai mandar alguém dar uma pesquisada no assunto. Fora isso, o Cypher também percebe que é muito estranho essa mulher ter ido tantas vezes para a rua da Moira, sendo que ela mora bem longe daquele local. Só que enquanto o Cypher está pensando em construir
construir um caso, o Fink só quer saber das honras que iria ganhar se resolvesse o caso, o que faz ele receber um bom puxão de orelha do colega. Mais tarde, vemos a Moira no consultório do terapeuta Lucian, tendo mais uma sessão com ele, e nessa sessão, ela faz uma hipnose por meio das suas memórias, até o dia em que ela estava junto com o Lee e com a irmãzinha dele perto de algumas árvores. E essa memória parece ser bem traumática para ela, pois tudo que a mulher consegue se lembrar é de ter visto o Lee usando um machado para finalizar um passarinho. Em paralelo, a Samantha volta para casa e vai até onde ela está deixando o Lee acorrentado, e faz um monólogo ridículo e bem doido, falando sobre como é possível mudar, algo que irrita bastante o Skeleton, e faz o cara partir para cima dela. Mas como o assassino está preso, a Samantha consegue injetar um tranquilizante nele facilmente. Depois disso, a Moira está de boa em casa, quando do nada, o Connor aparece para brigar com a mãe, por ela ter dito pro Michael se mudar. Então a mulher fala pro filho mostrar algum respeito na casa dela, e ele responde que essa é a casa do pai dele, já que foi o seguro de vida do Dillon que pagou tudo. Ouvindo isso, a Moira decide parar de ser boazinha, e joga na cara do folgado que ele é um baita folgado, que não contribui em nada na família. Mas ao ser humilhado desse jeito, o Connor fala que se cansou desse papo, pois na verdade, a sua mãe é uma mentirosa, e foi ela quem fez o Dillon ser finalizado. Uma afirmação que faz a mulher dar um belo tapa na cara do filho, e apesar dela se desculpar, o Connor apenas entrega alguns papéis para ela e vai embora. Após essa discussão, a Moira percebe que o Michael está sentado no carro e vai ver o que aconteceu. Então o jovem fala que chegou na frente da corretora de imóveis e ficou completamente travado, sem conseguir entrar por medo de seguir em frente. E sabendo disso, a Moira usa toda a sua sabedoria e experiência e dá um conselho pro filho, sugerindo que ele vá conversar com alguém para organizar os pensamentos. E como o cara está sentindo muitas saudades do pai, ela diz que apesar de infelizmente existirem muitas coisas que estão fora do nosso controle, a gente não deve sofrer sozinho. Assim como o Dillon escolheu amá-la, apesar de todos os problemas. E assim como o pai dele, o Michael também não está sozinho e pode seguir em frente. Ao mesmo tempo, o Fink decide descobrir por que o Cypher está de olho na Samantha. Por isso, ele aproveita que o cara não está no escritório dele, pega os documentos da mulher e vai até a casa dela fazer algumas perguntas. Mas como ela não responde, ele dá uma volta pela casa, escuta alguns barulhos de corrente no porão e invade a casa pela porta de trás. Ao chegar no porão, ele vê o Lee acorrentado e tenta pedir ajuda pelo rádio, só que por conta da interferência no sinal, ele desiste e solta as amarras do cara. Com isso feito, ele vira as costas pro homem e continua tentando pedir reforços. Então o Skeleton vê essa chance e ataca o detetive imbecil, que mesmo tentando resistir e dando alguns socos no assassino, é finalizado facilmente. Bom, antes de continuar com as soluções pra essa porcaria de filme, eu tenho que desabafar uma coisa, galera. Como é que pode eles colocarem essa mulher aqui pra ser a mãe desses dois marmanjos com mais de 40 anos, sendo que ela nem deve ter 60? Isso parece aquele elenco de Velozes e Furiosos Tokyo Drift. Só que aqui tudo que esses idiotas fazem é ficar choramingando e sendo mimados por essa senhora, que eu me lembro muito bem que é a Amanda Young, que ajudava o Jigsaw em Jogos Mortais. Aí agora tudo faz sentido, né? Tá explicado porque tem um mascarado maníaco atrás da família dela, e sinceramente, ela merece esses dois bunda moles que ela chama de filhos. Esses caras aí são insuportáveis, galera. Um deles só sabe dormir e choramingar o filme todo, e o outro é um bebê chorão que reclama do irmão não sair da casa da mãe, enquanto ele mesmo tá morando na casa da mãe deles. Tá, agora eu tô mais leve, bora lá. No momento em que o Cypher recebeu uma reclamação da Moira, dizendo que tinha uma pessoa observando a casa dela por vários dias, ele devia ter pegado essa placa que a Moira passou, descoberto quem era o culpado e o chamado para prestar depoimento. E por mais que a pessoa parecesse não ter más intenções, o mínimo que poderia ser feito era emitir uma ordem de restrição para deixar a família mais à vontade e evitar que algo de ruim acontecesse. Afinal, uma pessoa que stalkeia uma família que foi atacada há pouco tempo dificilmente vai ter boas intenções, podendo até mesmo ser um imitador, um seguidor do assassino ou algo parecido. E isso faz ainda menos sentido quando o Fink simplesmente pega a mulher no flagra observando a casa da Moira, e por mais que a Samantha tenha dado uma desculpinha dizendo que se perdeu, o cara sabe que é mentira, até porque a Moira já denunciou várias vezes e deu o número da placa da maluca. Então a mulher tentar inventar uma desculpa para estar ali só faz parecer ela ainda mais suspeita, pelo menos para uma pessoa que tem um cérebro minimamente funcional, né? O que não parece ser o caso do Fink, tanto que logo em seguida ele decide simplesmente pegar os documentos da Samantha, ir sozinho até a casa de uma suspeita e invadir o lugar sem um mandado, ficando completamente vulnerável, pois os policiais agem em dupla justamente para conseguir cobrir um ao outro, e na hora em que o Fink quebrou esse padrão, ele ficou livre para ser pego pelas costas a qualquer momento, lá ele. Mas o cara é tão burro que além de fazer essa besteira, o imbecil também solta um desconhecido que estava preso em um porão e vira as costas para ele para usar o rádio policial, algo que poderia ter sido feito de uma distância segura enquanto ele mantinha o desconhecido no campo de visão. Além disso, estava bem óbvio que o Connor ia acabar em uma depressão terrível depois de tudo que aconteceu, ainda mais por conta da falta de apoio do irmão, que até mesmo chegou a culpar o coitado. E infelizmente, a única forma dele sair desse limbo é tendo vontade e indo procurar ajuda por ele mesmo, o que o cara não está muito afim. E se esses caras não fossem dois chorões, eles também já poderiam ter arranjado armas e aprendido a se defenderem, para não dependerem da mamãezinha deles quando o assassino voltar. Afinal, o cara não foi pego e tem alguém espiando a casa da
família. Paralelo a isso, o Michael vai até o estádio falar com a Lisa, que está treinando patinação, porém a jovem está claramente chateada por tudo que aconteceu, afinal ela tentou de todas as formas fazer o relacionamento dar certo, enquanto que o Michael apenas se afastou. E sabendo que foi realmente o culpado por tudo, o Michael se desculpa, fala que gostaria de uma segunda chance e promete que aquilo nunca vai se repetir, algo que parece funcionar, já que eles dão um beijinho e vão pra casa dar uma relaxada. Mas ao contrário do irmão, que tá tendo uma ótima noite, o chorão do Connor não consegue dormir direito por conta dos pesadelos. Ao mesmo tempo, a Samantha chega em casa e começa a falar com o Lee, mas ao saber que o cara não está fazendo nenhum barulho, ela desce com calma para verificar o que aconteceu, e acaba descobrindo que ele não está mais ali, e encontrando o corpo do Fink, o que deixa ela desesperada. Então ela pega uma arma e uma seringa de tranquilizante, e começa a chamar pelo irmão, só que na hora em que ele aparece usando a máscara, ela fica assustada, e mostra pra ele que sabe atirar, e que vai fazer isso se for preciso. Porém a idiota está tão perto dele, que o assassino simplesmente a desarma e joga contra a parede, antes de sair correndo. Vendo isso, a Samantha se levanta rapidamente, tenta atirar nas pernas do irmão, e acaba errando tudo. Por esse motivo, ela decide esquecer o irmão por enquanto, e dar um jeito no corpo do detetive. Depois de fugir, o Scullyton vai até a loja de departamento do Len para pegar algumas coisas, mas por conta da máscara assustadora, o Len tenta confrontar o cara com um pedaço de madeira e toma uma surra, deixando o assassino livre para pegar um macacão e um machado. Mais tarde, a Moira está em casa assistindo a televisão, quando vê no jornal que o corpo do Len foi encontrado na loja pela Samantha, que fez o RCP e chamou os policiais quando não conseguiu salvar o homem. Nessa hora, a Moira percebe alguma coisa e vai correndo até a delegacia falar com o Cypher, mas como ela faz uma ceninha discutindo com um dos policiais, o Cypher leva ela para a sala dele e escuta a teoria da mulher de que o culpado pela morte do Len foi o Scullyton e que a Samantha tem algo a ver com isso. Afinal, ela é Stalker. Só que o Cypher acha tudo isso um monte de bobagem, pois o Lee já está morto a essa altura e diz que a Moira está começando a ficar animada demais com toda essa história. Porém, ao perceber que foi um pouco duro demais com a mulher, o Cypher vai atrás dela e a encontra dando aquela pitada em um banco. Então ele se aproxima, fala que realmente se importa com a família dela e que está fazendo de tudo para chegar ao fundo desse crime. O único problema é que existem muitos outros detetives querendo pegar o seu cargo, e ela ficar andando por aí dando pitaco em tudo não ajuda em nada, tanto que ele até sugere que a família se mude de cidade para recomeçar. Ouvindo isso, a Moira pergunta se o cara sabe como é ser stalkeado, como uma presa, e quando ele responde que não, ela fala que espera que ele nunca tenha essa experiência, pois é tão terrível que enquanto eles não tiverem o corpo do criminoso, sempre se sentirão como uma presa em qualquer lugar. Por isso ela diz pro detetive encontrar a enfermeira e vai embora. Após isso, a Moira tem outra sessão com o Dr. Lucian, e dessa vez, ela consegue ter uma imagem ainda mais clara daquela lembrança traumática. E assim nós vemos que quando ela era jovem, a Moira pediu pro Lee finalizar o pai dela, pois o homem era terrível, e bom, foi exatamente isso que o Lee fez naquele dia, e ele acabou com o cara e trouxe a cabeça dele. Ao mesmo tempo, o Michael e a Lisa estão dormindo na casa do cara, quando de repente ele escuta alguns barulhos no andar de baixo. Primeiro, ele tenta mandar o cachorro descer para verificar, mas como o cara é um beta, nenhum animal liga pra ele. Aí o Michael pega uma barra de ferro e desce sozinho. Assim, o idiota vê que a porta está aberta e a fecha com calma para não alertar o invasor, algo que não dá muito certo, já que do nada ele é atacado pelo Scullyton e finalizado. Ou pelo menos foi isso que ele imaginou e que eu queria que acontecesse. Mas a verdade eram apenas duas crianças querendo zoar com a cara do Bocó. Nessa hora, a Lisa aparece para ver o que aconteceu, e o Michael dá uma bronca nas crianças se pagando de machão e mandando elas irem embora, o que faz o casal dar muita risada. Paralelo a isso, um policial vê o carro da Samantha e o para pegar suas informações. Porém, como era o Lee que estava dirigindo, ele apenas mostra a identidade de detetive que roubou do Fink e faz o policial se afastar para checar no banco de dados. O agente até percebe que o rosto do motorista era diferente do que estava no ID, mas aí já era tarde demais. Ele é atacado de surpresa e finalizado ali mesmo. E uma mulher vê tudo isso acontecendo e para o carro para tentar ajudar. Só que aí o Scullyton apenas corre atrás dela e também a finaliza para pegar o carro dela. Mais tarde, a Moira vê no jornal que alguns andarilhos encontraram o corpo do detetive Fink jogado no local por onde estavam passando. E essa notícia deixa a Moira tão afetada que ela liga na hora pros Cyphers para dizer que o assassino é o Lee. Mas o cara está tão abalado pela perda do parceiro que simplesmente não quer ouvir toda essa conversinha e desliga na cara dela. Ok, a única coisa que eu consegui me perguntar nessa parte foi como essas pessoas conseguem ser tão burras, pois além da Samantha não atirar no irmão, ela ainda deixou ele chegar perto o bastante para conseguir pegar a arma dela. E sinceramente, ela só não foi de base aqui porque o Lee não quer acabar com ela. O que ela realmente tinha que ter feito era manter ele afastado por no mínimo uns 3 metros.
metros, já que isso seria o bastante para evitar que a envergadura do assassino chegasse até ela, e se ele fosse louco o suficiente de se aproximar, a mulher tinha mais a que atirar, né galera? Afinal, o cara é um assassino, e desse jeito, a mulher impediria que ele tivesse a chance de fazer alguma besteira. Outra coisa que é ridícula é essa mulher atirando. Você não ameaça alguém dizendo que sabe atirar, e atira desse jeito aqui, olhando pro chão. Desse jeito, você vai matar só as moscas que estão na parede desse muquifo, e olhe lá, né? Com toda essa habilidade dela, o melhor era sair correndo pra fora da casa e ligar pra polícia assim que ela viu a cena. E falando sobre o Len, é até poético descobrir que além de ser um sem noção nojento, o Len também é totalmente imbecil. Afinal, é sério que ele achou que poderia bater em um homem de quase 2 metros, usando apenas um cabo de vassoura? No mínimo, ele estava pedindo para tomar uma surra muito bem dada, pois assim que ele viu esse cara suspeito entrar na loja, a primeira coisa que ele devia ter feito era chamar a polícia e avisar que uma pessoa usando a máscara do Skeleton tinha entrado no lugar. Depois disso, era só esperar a polícia agir, sem contar que esse cara deveria ser o estereótipo americano de tiozinho de mercado e puxado uma escopeta debaixo do balcão assim que o cara ameaçou roubar algo. Vocês não têm ideia do tanto de vídeo na internet de tiozinho parando assalto com uma escopeta. Ninguém quer levar um tiro dessa desgraça, galera. Tem que ser muito louco para encarar alguém com uma 12. E é como eu sempre falo, se vende arma na padaria, é burrice você não ter uma também. É claro que precisa de um treinamento básico para usar qualquer arma, pois você precisa saber identificar quando deve ou não deve usá-la, e na maioria das vezes, uma arma só é usada em últimos casos. Já sobre essas crianças que pregaram uma peça no Michael, elas tiveram muita sorte dessa vez, pois se fosse qualquer outro americano comum que sobrevivesse ao ataque de um assassino, a primeira coisa que eles fariam seria comprar um arsenal para evitar que isso acontecesse outra vez. E sim, um arsenal foi um pouco exagerado, mas vocês têm que lembrar que esse é o país que você pode sair na rua com uma dessas, então ter um arsenal em casa não me parece algo surreal. E eu não tô falando que é algo legal andar na rua com um fuzil na bandoleira, com certeza geral vai ficar cagado de medo e vão confundir com um atirador, mas deu pra entender o que eu quero falar, né? Tem que ser muito burro para não ter uma arma após ter a família atacada por um assassino, e tem que ser mais burro ainda para entrar na casa de alguém dessa forma nos Estados Unidos. Alguns minutos depois, os irmãos chorões se encontram na garagem e começam a discutir por conta da situação tensa entre a Moira e o Connor, pois apesar de ter sido a mulher quem bateu no filho, o Michael está do lado dela. Afinal, ela também está cansada de tudo que está acontecendo, principalmente por conta do Connor, que mais atrapalha do que ajuda. E aí, ouvindo o irmão dizer que ele é praticamente um encosto, o Connor pega pesado e fala que a Lisa deve ter relaxado com vários caras durante a separação deles. E esses idiotas aqui parecem dois adolescentes brigando. Chega a dar raiva, galera, aquele tapa lá foi pouco. Então eles trocam uns socos mequetrefes, e o Michael fala que o Connor deveria agir como um adulto e parar de culpar a mãe deles por tudo de ruim que aconteceu. Em resposta a isso, o Connor fala que a mulher realmente é culpada e mostra as cartas que a Moira enviou pro Lee enquanto ele estava preso, sendo que nessas cartas tinha o endereço de onde eles moram. Paralelo a isso, os vários agentes estão na cena do crime investigando a morte do policial e da mulher que o Skeleton finalizou há pouco tempo. E como esse monte de mortes está acontecendo em sequência, um novo detetive especialista no Skeleton chamado Trosten James foi enviado para investigar o caso desse serial killer. Ao anoitecer, os mesmos adolescentes delinquentes que invadiram a casa do Chorão estão andando de bicicleta quando encontram um carro abandonado. E ao olhar dentro, um dos garotos vê um machado e chama a amiga para arrombar o veículo e roubar a ferramenta. Só que a garota sente que isso não está certo e mete o pé dali. E para piorar ainda mais, assim que o garoto fica sozinho, ele escuta alguns barulhos pela redondeza e vai checar o que é. Nessa hora, o Skeleton aparece por trás dele e estrala o pescoço do jovem. Ao mesmo tempo, o Connor encontra a Moira sentada na varanda da casa, segurando uma espingarda, aguardando o possível retorno do Skeleton. E por isso, pergunta o motivo da mulher ter escrito aquelas cartas pro assassino. E a razão de tudo isso foi porque ela precisava ter certeza de que o pesadelo tinha acabado. Enquanto isso, o Cypher se encontra com o oficial Jimmy, que trabalha no laboratório, e pede para ele checar a database algumas coisas sobre o assassinato do Fink. E ele aceita fazer isso com rapidez, mesmo estando cheio de trabalho por ter sido colocado para tomar conta do caso da finalização do policial e da Jane Doe. Aí durante esse período de espera, o Cypher decide ir até a casa da Samantha para fazer algumas perguntas para a mulher, porém ele percebe que está muito silencioso, parecendo não ter ninguém. E aí o inteligente decide invadir a residência para investigar por conta própria. Tudo isso depois de se identificar e perguntar se tem alguém ali, só por garantia, né? Nesse momento, ele recebe um telefonema da delegacia e é informado que a Samantha não aparece no hospital para trabalhar há 2 dias. E aí, em vez de avisar que está na casa da mulher e pedir reforços, ele apenas desliga e continua investigando. Dessa forma, ele desce pro porão, encontra uma bombinha de asma e é pego de surpresa pela Samantha, que já chega atirando no ombro do oficial. E assim, ele entende que ela realmente está envolvida em todo esse pesadelo. Sabendo disso, ele ataca a mulher e de alguma forma consegue tirar o pente de munição da pistola. Porém, ele também é derrubado com uma coronhada na cabeça e finalizado pela psicopata. E caramba, galera, após a Samantha finalizar o Cypher, o roteiro dá algumas falas pra essa idiota, pra tentar aprofundar o personagem, falando sobre como ela prometeu pra mãe deles que iria encontrar uma razão para viver e proteger o Lee. Mas sinceramente, eu já tô cagando pra isso, porque o roteiro é uma bosta completa. Aí essa mulher atuando deixa tudo pior. Essa porcaria aqui deve ser uma das piores
piores porcarias que eu assisti esse ano. Tá tão ruim que eu tô querendo fazer um ranking de filme ruim só pra xingar novamente esse lixo aqui. Mas enfim, depois de usar o travesseiro para acabar com o panaca do detetive, a Samantha rouba o carro dele e vai embora da cena do crime. Paralelo a isso, a Moira e o Connor estão em casa, conversando sobre a vida e os velhos tempos, e as melhores memórias que tem do Dillon, o que faz os dois se reaproximarem e deixarem de lado um pouco dos problemas que estavam tendo, o que é uma cena de drama, igual que era pra ter sido da Samantha, só que feita por pessoas que conseguem raciocinar o mínimo. E eu nem vou elogiar muito que esses dois aqui não merecem muita coisa não. Depois de resolver as coisas com a mãe, o Connor vai até o quintal, onde o Michael está mexendo na sua moto, e pergunta se ele acha possível uma pessoa viver algo tão traumático que jamais vai conseguir se recuperar, se referindo à própria mãe. Afinal, nenhum deles jamais ouviu ela falar sobre como foi a juventude, e como era o pai dela. E eu só posso imaginar que ela está escondendo todos os jogos que organizou com o John Kramer. E sim, eu sei que ela tomou um tiro lá nos Jogos Mortais 3, mas já que nem essa porcaria explica o passado dessa mulher, a gente recicla um pra ela. Ouvindo isso, o Michael fala que esse assunto não importa, pois o pai dele sabia de tudo e ainda amou a mulher, indicando que independentemente do que fosse, não era um motivo para deixar de amá-la. E faz muito sentido pro Connor, que muda de assunto e se oferece para ajudar o irmão, mas como não precisa de ajuda com a moto, o Michael pergunta o que ele deveria usar de fantasia para participar da arrecadação de fundos para os estudantes da Lisa, que vai acontecer hoje à noite. E apesar de achar isso meio bobo, o Connor ainda aceita dar uma mãozinha, até porque toda a família vai para esse evento. Mais tarde, o Scullyton chega na frente da casa dos Cullen, pronto para finalizar o seu serviço. Porém, uma senhorinha do outro lado da rua vê o cara e ameaça chamar a polícia caso ele não vá embora. Por isso, o mascarado decide fazer um desvio e parte para cima da mulher, que nem mesmo tem chance de se defender. Ao mesmo tempo, o detetive James recebe uma ligação do laboratório do departamento de polícia e é informado que após uma série de pesquisas em diversos bancos de dados, eles conseguiram cruzar duas impressões digitais e descobriram que o assassino da vez é o mesmo que atacou no ano anterior, o Lee Morris, também conhecido como Scullyton. Nesse momento, a Samantha chega na casa dos Cole e encontra o irmão parado do lado de dentro, então ela se aproxima dele para falar pro cara esquecer toda essa história, pois não importa o que aconteceu no passado, ninguém merece sofrer desse jeito, e ela até mesmo se oferece para ajudar o irmão a se controlar, afinal ela sente muita falta dele, e sabe que o Lee é uma boa pessoa, só que mesmo parecendo que ele estava concordando com tudo isso, ele muda de ideia, apaga a irmã e vai embora da residência com ela nos braços. Bom, eu realmente estou me perguntando quando foi que invadir sozinho a casa de uma pessoa suspeita virou regra na polícia desse lugar, porque não é possível que esses agentes sejam tão incompetentes assim. E o mesmo que eu disse que poderia ter acontecido com o Fink lá atrás, aconteceu agora com o Cypher, e é por isso que os policiais andam quase sempre em dupla, principalmente quando se trata de investigar pessoas suspeitas. Mas o pior disso é que mesmo sabendo que a Samantha era uma suspeita e estando com o rádio na mão, o Cypher simplesmente desligou para continuar investigando sozinho. E vocês podem não concordar com isso, porém eu tenho certeza que ele fez isso apenas para ver se conseguia farmar aura, ou porque ele estava cheio de fome, se é que vocês me entendem. Mas acabou não conseguindo nada, né? Dá até pra dizer que ele perdeu aura, isso sim. Agora falando sobre a Moira e seus filhos, realmente não foi nem um pouco inteligente ela mandar cartas pro assassino, expondo seu endereço atual. Porém, se ela não falou pro cara ir até a casa deles, não faz sentido o Connor continuar choramingando as pitangas e jogando a culpa de tudo em cima da mãe. Afinal, ela também é humana e pode acabar agindo no impulso de certas coisas. Por isso, mesmo que ela tenha errado, o certo aqui seria eles entenderem de uma vez por todas e se prepararem pro que está chegando. Sem contar que se não fosse ela atirando no mascarado antes, o chorão aí teria ido de base. E sobre o adolescente que o Scullyton finalizou, bom, a única coisa que eu posso falar aqui é que ele não deveria estar roubando e que o menino tinha que ter saído correndo no momento em que percebeu que a situação estava estranha, igual a outra garota fez. Por último, galera, eu tenho que falar pra vocês, pra uma família que tá o tempo inteiro falando dessa assassino e como isso persegue a família deles, como é que esses imbecis acham uma boa ideia começar a sair de casa quando supostamente o mascarado está de volta nas ruas? Tá de sacanagem, né, galera? Tá acontecendo um monte de desgraça na cidade deles, com um policial sendo morto, e eles acham uma boa ideia dar um passeio em família agora? Sério, não tinha outra hora melhor não? Esse era o único momento que eles precisavam ser paranoicos mesmo. Afinal, tem gente sendo morta, e ninguém sabe direito quem foi. Se eles esperavam o sinal do Scullyton, o sinal chegou. Em seguida, nós vemos que o Lee só não encontrou ninguém lá na casa porque a família estava no ringue de patinação, se divertindo junto com a Lisa durante o evento de arrecadação. Ao anoitecer, o Trusten chega na casa da Samantha e encontra o Cypher jogado no chão com um travesseiro baleado cobrindo o rosto. Então ele retira o travesseiro e vê que o tiro tinha pegado de raspão, e o cara acorda rapidamente, dizendo que ele deveria ter pedido reforços. Isso só prova que aquele discursinho que sabia atirar da Samantha é uma baita mentira. A mulher conseguiu errar um tiro a queima-roupa no cara caído no chão. Porém, o Cypher fala que eles não têm tempo para conversar e diz que os dois precisam correr para a casa da Moira Cole, pois eles não têm muito tempo. Paralelo a isso, assim que a Moira chega em casa com os filhos e com a nora, ela percebe que a luz da garagem está acesa e diz que tem algo de errado ali. Afinal, ela tem certeza que não deixou a lâmpada acesa. E como queria evitar que o clima ficasse estranho depois de uma noite tão legal, o Connor decide ir ver porque a bendita da lâmpada estava acesa. Aproveitando esse momento, a Moira pede desculpas para
para Lisa e fala que precisa conferir algo no porão rapidinho. E vendo que sua mãe não parecia estar muito bem, o Michael vai dar um beijo na Lisa e vai atrás da Moira, deixando a namorada sozinha. O problema é que na hora em que o Connor entra na garagem para arrumar a lâmpada que está piscando, o Lee aparece do nada e tranca o cara ali dentro. E percebendo que ficou preso, ele dá uma olhada onde a cachorra está e encontra uma pele de rosto jogada no chão, o que faz o coitado se cagar de medo ao entender que todo o pesadelo do ano passado vai recomeçar. Por isso ele não perde tempo e liga pra delegacia para avisar o Cypher que o Skulleton estava na casa dele, e depois o cara fica em posição fetal chorando num canto. Ao mesmo tempo, a Moira e o Michael chegam no porão e começam a olhar em volta do cômodo para ver se acham algo de errado. Enquanto isso, a Lisa vai dar uma volta pela casa e vê o vulto de duas pessoas no escuro. Então ela dá uma iluminada com a lanterna e vê o Skulleton segurando o corpo da Samantha sem a pele do rosto, o que faz a menina gritar pra caramba. Ao escutarem os gritos, o Michael e a Moira correm pra cima e o Connor usa um bastão de beisebol para quebrar a porta e sair dali. Chegando na parte de cima, a Moira é informada pela Lisa que o Skulleton está na casa e manda a jovem ir embora o mais rápido possível. Porém, justo nesse momento, o assassino aparece do nada e ataca as duas com um machado, que por sorte não pega em ninguém. Só que não para por aí, pois ele acerta um soco na Moira, deita o Michael na porrada e joga a Lisa com tudo em cima do sofá. E assim que ele ia dar uma machadada, a Moira e o Michael atacam o cara novamente e entram em uma briga corporal com ele, o que acaba sendo bem impressionante, já que mesmo com uma grande diferença de altura, o Michael ainda consegue dar muito trabalho pro assassino antes de ser apagado. Aí no momento em que o irmão cai, o Connor aparece por trás e acerta uma bastãozada nas costas do Skulleton, que nem sente o golpe, bate no imbecil e o domina facilmente. A sorte do Connor é que a Moira e o Michael ainda estão no jogo e partem pra cima do assassino, o que também não adianta de nada, pois o Skulleton acaba com os dois e se aproxima da Lisa para finalizar a coitada. Mas a Moira aproveita a oportunidade e golpeia o calcanhar de Aquiles do mascarado. Dessa forma, ela entra em uma trocação sincera com o cara e o joga contra uma porta de vidro. Vendo isso, os outros três não perdem tempo e atropelam o Skulleton como se fossem 3 caminhões sem freio, jogando o criminoso com tudo pro lado de fora. Só que aí nós percebemos que o Skulleton é basicamente uma mistura descarada de Michael Myers e Jason, pois ele se levanta como se nada tivesse acontecido e acerta a Lisa com uma machadada no tórax, acabando com a coitada. Com isso feito, ele simplesmente se levanta e vai embora, ignorando os outros 3 que também estavam desacordados. O azar dele é que os agentes chegam ali bem nessa hora e dão voz de prisão, então ele ignora os avisos e corre pro meio do mato, enquanto é perseguido pelos detetives. Porém, o Skulleton não estava com a movimentação em dia e levou um tiro nas costas. O problema é que por conta da escuridão, do mato e das árvores, o assassino consegue se esconder dos oficiais que são os imbecis. Ao mesmo tempo, os 3 acordam do lado de fora da casa e percebem que além de não terem derrotado o Skulleton, a Lisa ainda foi finalizada pelo cara, o que os deixa completamente desesperados, pensando que o pesadelo só está começando. Ok, eu tenho que falar pra vocês, esse filme aqui é ruim demais, mas ruim com força, galera. Nada é explicado direito, ninguém pensa direito nessa merda aqui. Eles ficam um filme todo com medo do Skulleton, e aí quando realmente começa a acontecer algo na cidade, e até mesmo passar na televisão que algo está acontecendo, a família inteira resolve se curar automaticamente do trauma e esquecer que o mascarado existe. Sério, eles simplesmente esqueceram de tudo. Ninguém anda com uma arma só por segurança, ninguém anda em dupla dentro da casa pra procurar pelo assassino, ainda mais considerando que a Moira avisou que tinha algo errado, e eles simplesmente esquecem de tudo que passaram e que ficaram choramingando durante a porra do filme todo. A única atitude certa foi a do Connor, que ligou pra polícia quando tava preso na garagem, mas eu me pergunto o que aconteceu com a arma que usaram no ano passado para atirar no Skulleton. Ela evaporou? Era descartável? A polícia também é recheada de imbecis. Eles veem o Skulleton no meio da rua, e o cara simplesmente vira as costas pra eles pra começar a correr, e os caras nem atiram. Eles esperam o mascarado se embrenhar no mato pra aí sim começar a atirar. E dava pra esses animais terem se mudado e dificultado um pouco pro mascarado, né? Ou pelo menos reforçar essa casa, já que o Skulleton nem fez força para entrar, sem contar que essa vizinhança é péssima. Sobre as notas, será que eu posso dar 0 pra todo mundo e evitar o desgosto de catalogar esse zoológico humano? Eu acho que não, né? Vamos começar pela Samantha. Sinceramente, essa mulher mereceu o destino que teve. Ela tava mantendo um serial killer acorrentado em casa. Só tinha 2 possibilidades aqui. Ou ela ia de base, ou era presa. E a terceira que aconteceu, né? Já que ela era cúmplice, burra, péssima atiradora e péssima em tudo. 0 pra ela. O Cypher também não é muito inteligente, galera. Esse cara sobreviveu na pura cagada. Ele disse se importar com a família da Moira, mas não sabe se importar nem com ele mesmo direito. Afinal, o cara decidiu entrar sozinho na casa onde o parceiro dele foi morto, só pra dar um confere. Mesmo não sabendo o que tinha acontecido, ele não deveria ter entrado, né? E no final ele ainda tem a chance de tentar acertar o mascarado logo de cara, mas ele prefere deixar o cara fugir. Nota 2 pra esse maluco. A Lisa é ok, né, coitada. Ela se envolveu com o bunda mole do Michael e morreu de tabela aqui. O Skulleton finalizou a coitada só pra deixar essa família ainda mais traumatizada. Vai ver, os caras acharam que iam fazer outro filme com esses 2 chorões, pra eles ficarem chorando que a Lisa morreu. Nota 6 pra mulher. E já falando do bunda mole do Michael, bom, esse cara aqui só
só fez algo no final, né? O resto do filme ele só ficou reclamando do irmão, checando barulho em casa sozinho, e no final ele levou uma surra. Nota 1 pra esse cara. Agora falando do outro chorão, esse aqui só chorou mesmo, né? Se dá pra dizer algo de bom é que ele ligou pra polícia pra chorar pra eles que o mascarado tava na casa dele. O tempo inteiro, esse idiota ficou botando a culpa na mãe dele. Em vez de se afastar da mulher, ele fica morando na mesma casa que ela, enquanto reclama dela. Vai entender a cabeça do imbecil desses, né? Nota 1 pra ele. Agora falando da Moira, bom, pelo menos ela tirou no Skeleton no começo. Mas fora isso, ela criou 2 panacas que não servem pra nada. Ela poderia ter acabado com o mascarado naquele mesmo dia, se tivesse dado mais uns disparos só pra garantir. Isso que eu nem vou entrar no mérito de que ela fez o Skeleton matar o pai dela, né? Mas isso aí fica para outro filme, porque eu nem quero perder tempo. Nota 5 pra ela. Já o Skeleton, para um vilão genérico, ele fez bem o que tinha que fazer, né? Com um bando de idiotas atrás dele, fica bem fácil também. O cara escapou várias vezes, recebeu a ajuda de um detetive para escapar mais uma vez, finalizou um bando de gente aleatória no caminho e ninguém conseguiu pegar o cara. E ainda por cima ele vai ficar assombrando essa família de idiotas agora por mais um tempo, já que ele escapou com vida no fim. Só que dessa vez não vai ter ninguém para costurar ele, já que o cara finalizou a própria irmã. Nota 7 pro cara, só por ele não ser o mais burro do filme, o que não é muito difícil, né? Fala galera, esse foi como derrotar Caça Noturna. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você morasse numa cidade amaldiçoada, o que você faria? Quer saber o que esse pessoal vai fazer? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca puxar briga com um assassino que é uma mistura de Jason com Michael Myers, porque com certeza você não vai ganhar.